Pastor, o senhor falando, eu fiquei até com a dúvida. A gente se preocupa muito com a questão da ética, da moral. Sim. E o senhor citou os Estados Unidos, né? Também citou o Canadá. Se a gente for olhar para os dois países, a gente percebe que os dois países estão indo pelo lado meio positivista, vamos dizer assim. Sim. Estão perdendo a sua moral que um dia já tiveram. Sim. O senhor, como agora, né, entrando nesse lado da política, qual vai ser as suas prevenções para que Timon não venha estar andando no mesmo caminho de perca de moral, de perca de ética? Nós, cristãos, nos preocupamos bastante com isso. Sim. Porque a moral cristã, ela tem até mesmo uma responsabilidade muito grande. Quando a pessoa olha e fala, não, aquele ali é crente, então aquele ali não mente. Aquele ali é crente, então ele não rouba. Qual vai ser as suas prevenções para que essa moral de cristão não venha se perder, até mesmo depois dessa junção da política com a religião? Muito bom. Muito boa pergunta. A nossa posição é a mesma de Daniel. Nós temos referência para isso. E não só a mesma de Daniel, de todos aqueles que Deus chamou, e aí está registrado na Bíblia, como Timóteo, mas citando Daniel, assentou no seu coração não se contaminar. Nós não somos, de forma alguma, como que robôs. Nós temos livre-arbítrio. E foi uma capacidade que Deus deu para nós decidirmos. Há um filósofo, isso é da filosofia, que diz que o homem é produto do meio. Agora, mesmo o homem sendo influenciado pelo meio, ele tem a capacidade de se posicionar. É algo que Deus deu. Eu não posso, de forma alguma, afirmar que porque uma mãe prostitui, a filha vai ser uma prostituta. Não, ela pode ter a capacidade e a decisão de não ir por esse caminho. Contar a sua própria história, Contar a sua própria história. E nós temos, pela Bíblia, né, um reforço para isso, que é o Espírito Santo. É ele que nos dá habilidade. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é exatamente habilidades sobrenaturais para que a gente possa, inclusive, vencer o nosso próprio eu. Porque não existe homem bom. É só analisar, por exemplo, a história de um homem rico que, quando chegou para Jesus, disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Falando para Jesus. Parecia que estava tudo certinho. Olha, o que ele queria é algo que todo ser humano quer. Todo ser humano, na sua sanidade, querer a vida eterna, se padecer dessa vida, ou seja, morrer fisicamente, mas ir morar no céu, é que todo mundo quer. Agora existe um caminho. E aí Jesus respondeu ele totalmente diferente à pergunta dele. Porque Jesus respondeu ele de imediato com outra pergunta. Pelo menos no primeiro momento. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Onde estava o erro dessa pergunta? Se nós queremos ir para o céu, todo ser humano, então não é uma pergunta errada, mas tinha um grande erro naquela pergunta. Quando aquele homem viu Jesus como homem, a perspectiva dele era apenas como humano. Bom mestre, Jesus disse, não, se você me vê apenas como homem, eu serei igual a você, porque em essência o homem é mau. Depois do pecado, o homem é mau. E Jesus disse, só há um bom, que é Deus. Então, o que Jesus estava ensinando para ele é que você tem que ter a visão de Jesus como Deus. E respondendo a sua pergunta, todo ser humano, ele é fadado a errar. Aliás, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram separados, destituídos da glória de Deus. Lá em Provérbios 14:12 diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, o homem por si só, ele está fadado a errar. Ele já está errado, só está dirigindo a sua própria vida. Nós precisamos fazer o que diz Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, respondendo a sua pergunta, para eu me manter, seja qualquer pessoa, por mais preparada teologicamente que seja, por mais graduada que seja, por maior posição, pode ser um apóstolo, um sacerdote. Se não depender de Deus, por si só não vai conseguir. Então, a minha posição é depender de Deus. Não me assentar, ou seja, não concordar com os prazeres, com as ideologias deste mundo, e sim me posicionar. Olha, meu posicionamento é este, minha posição. E sobre isso, nós somos embaixadores. E o que quer dizer isso? Nós representamos uma cultura, nós representamos um povo. Na condição de cristão e na condição de embaixador, quando nós formos questionados sobre qualquer comportamento nosso aqui, nós não vamos falar, eu penso assim, não, eu acho assim.
Porque a nossa posição de embaixador é dizer, o meu reino fala assim. Então, se está assim, mas eu estou aqui como uma luz, eu estou aqui para influenciar. O embaixador, ele tem que estar ali no país. Olha, tem embaixador lá na China. Tem embaixador do Brasil na China. Nós temos embaixadores em diversas nações, inclusive. Nós temos embaixadores, por exemplo, na Venezuela, em Cuba. E eles estão lá, mas não são aculturados ali aquele país. Eles vão levar influência, os negócios da sua nação. Portanto, nós como cristãos, nós temos que manter nossa posição de embaixador, ou seja, de cultura do reino celestial, mas naquela nação. E eu faço até referência, buscando aquela pergunta que você me fez, sobre a questão de ser pastor e estar na política. Eu não me tornei um extraterrestre. Eu continuo cidadão, eu continuo votando, eu posso ser votado. Agora, eu como cristão, eu com princípios que eu tenho como evangélico, eu vou estar lá fazendo a diferença. É isso que vai acontecer. Glória a Deus.